Tiagão, já para começar assim, do básico, né? O que é o autismo? Perfeito. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Contrário que muita gente imagina, ele não é uma doença, é uma condição que a pessoa nasce. Ela nasce por uma base genética. A gente tem um estudo grande publicado em 2019 falando que 97 a 99% daqueles pacientes que foram diagnosticados autismo, eles tinham uma base genética sobre forte influência de fatores ambientais, principalmente intraútero, que conferem características específicas para aquela criança. Entre muitas delas, o principal é realmente a baixa socialização, Uhum. que é ainda um pouco mais característico pelo baixo contato visual. E se você não olha desde o momento que você nasceu, ou olha menos desde o momento que você nasceu, naturalmente você vai desenvolvendo comportamentos mais específicos e não o social. Nós estamos aqui no ambiente social onde nós, mais ou menos, nos comportamos parecidos, mas se talvez eu não ouvisse vocês, provavelmente eu teria aqui meu comportamento mais ritualístico. Além de gerar atraso na socialização e também no contato visual, essa criança geralmente gera prejuízo na comunicação, então ela tem um atraso de fala, mas não apenas atraso de fala, porque eu posso não falar e mesmo assim me Uhum. comunicar. Então, ele também tem uma dificuldade na comunicação não verbal. Então, por vezes, ele não consegue entender demandas simples, como pega aquela bolinha, realmente é uma dificuldade Um nesse atraso processamento. cognitivo, assim? A gente poderia dizer que é um atraso cognitivo, porque está em déficit de muitos comportamentos que são esperados para aquela idade. E aí, quando a gente coloca isso de forma mais palpável, principalmente para a mãe e para o pai, essa parte da fala é algo que realmente eles conseguem identificar de forma mais simples. Porque, por exemplo, uma criança de 15 meses, ela já tem que falar umas 10 palavras. Uma criança, por exemplo, de 18, de 20 meses, tem que estar falando 50 palavrinhas. Uma criança de 2 anos, ela tem que estar falando 150, 200 palavras e compondo pequenas frases. E isso é muito interessante, porque se eu falo, por exemplo, para Lara, Lara, olha, o que que é reciprocidade socioemocional? Concorda que é um pouco abstrato? Sim. Mas quando eu falo, Lara, com 2 anos, o seu filho tem que falar 200 palavras. Você faz a É muito conta mais fácil, e né, de não identificar. percebe isso, então Ah. aqui é um sinal de alerta. Então eu falo que a fala para os pais é algo muito mais palpável. Além disso, essa criança começa a ter comportamentos ritualísticos, é um transtorno que tem muitas comorbidades, principalmente sensoriais. Então aquela criança tem mais dificuldade com a iluminação, com o som, com o barulho. Essa criança, por vezes, tem dificuldade com a alimentação, porque está diretamente relacionado a um dos sentidos. Então, o que eu toco, aquela criança que não consegue comer por seletividade alimentar, às vezes ela não consegue palpar o purê de batata. Como é que ela Hum. vai colocar o purê de batata dentro da Hum. boca? E aí ela vai tendo esses comportamentos e através desses comportamentos, comorbidades, ela vai manifestando outros sintomas, como por exemplo, as estereotipias. É natural que ela tenha ecolalia, que é repetir é repetir várias vezes a mesma palavra. Então, o autismo é um transtorno de uma soma de sinais e sintomas conferidos desde a primeira infância que geram prejuízo persistente e duradouro para aquela Você falou criança. dos sentidos, eles são mais sensíveis, assim? Ou mais sensíveis ou menos sensíveis. Então, vou dar um exemplo para vocês. É muito comum que as crianças dentro do espectro, mas não apenas do espectro, vou melhorar para vocês. Transtorno do espectro autista Uhum. é o mesmo que autismo. Então, eu vou sempre falar transtorno ou espectro, entendo que eu estou falando de autismo, né? Então, as crianças dentro do transtorno do espectro autista, eles podem ter o transtorno do processamento sensorial, um transtorno que altera o meu processamento do meu sintoma sensorial. Sensorial é tudo que eu cheiro, que eu sinto, que eu ouço, que eu vejo. Então, por exemplo, essa luz às vezes poderia estar incomodando um pouquinho mais. E se ela está incomodando, gera, às vezes, uma inquietude, um comportamento aversivo. O som, ele pode estar incomodando aquele paciente de uma forma diferente. Pensa, por exemplo, na criança de 6 ou 7 anos dentro da escola, que às vezes não está conseguindo progredir na parte acadêmica, simplesmente porque o barulho do ambiente gera realmente desconforto, mas é desconforto verdadeiro. Eu já tive pacientes que eu pedi para tirar da escola porque eu realmente a hora do recreio era um momento de muita dor, de muita Uhum. angústia. E aí, se você está sobre uma desregulação tão grande, isso não te deixa aprender, socializar, não faz sentido.
Então, assim, o autismo, ele realmente tem uma face muito ampla de vários sintomas, sendo um deles. Uhum. E o Noah, seu filho, é autista, né? Como que você foi percebendo isso, o Tiago? Perfeito. A maioria dos médicos pediatras, eu posso dizer a vocês, como médico pediatra de formação, que existe uma lacuna na formação sobre o autismo. E o que nós estamos fazendo agora, há 5, 6, 10 anos atrás, era muito diferente. Então, naturalmente, nós fomos percebendo os sintomas dele dentro de casa, mesmo que os profissionais que naquela época acompanhavam não o percebiam. Então, a gente começou a perceber que ele não olhava, que ele não falava, e aí por volta de 1 ano e 2, isso realmente começou a ficar muito expressivo, chegando um ápice dos atrasos dele, que a gente tinha a sensação que não tinha um filho, que existia uma pessoa ali que estava afundada dentro de um espectro de Mas que não sintomas e interagia, assim. sinais que a gente chamava, falar filho, ele não olhava. Amor, ele não olhava. A gente fala, pega ali, ele realmente existia. Claro que ele amava, claro que ele era amado, mas isso, em alguns casos, é o autismo. Nós vivemos o autismo do nosso filho, eu falo pela misericórdia de Deus, né? Todas as comorbidades. Então, ele era uma criança que não falava nada, com 1 ano e meio, uma criança que tinha uma seletividade extrema, ele queria alimento sensorial, né? Uhum. Secos, crocantes e claros. Então, qualquer alimento que não fosse seco, crocante e claro, ele não conseguia comer. Só para vocês terem uma ideia de terapia alimentar, foram 3 anos que a gente fez terapia alimentar. Hoje ele é um Caramba. menino que come absolutamente tudo. Então é isso que a gente está lutando aqui. A importância de um diagnóstico precoce para que a gente possa viabilizar um bom tratamento de forma precoce Uhum. para que a gente possa vencer essas comorbidades. E aí esses sintomas foram ficando mais expressivos e aí a gente começou o tratamento. Então eu falo assim que Deus me deu a oportunidade de viver todas as fases do autismo para eu poder falar para as pessoas como é todas essas fases, porque muitas vezes eu tenho pacientes TEA, transtorno espectro autista, né? Nível 1, que não tem seletividade alimentar, ou que não tem alteração de sono, ou que não teve comportamento autolesivo, que acontecia com a gente, né? Meu filho, ele desregulava, sem mentira, ele procurava uma quina para se bater, ou bater a sua cabeça. Caramba. Então, assim, essas coisas, elas são dolorosas, mas a importância da gente realmente falar do tratamento e das intervenções. Vamos